Ricardo não sabia que o pequeno produtor que estava expulsando das terras por dívidas era seu próprio avô que o havia criado, mas que não reconhecia devido ao Alzheimer avançado. Quando encontrou uma foto antiga no meio dos documentos de despejo, ele mesmo aos 8 anos no colo do velho João, percebeu que estava destruindo o homem que havia sido seu pai quando ninguém mais quis ser. O que aconteceu em seguida mudaria não apenas o destino da pequena propriedade, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como o sucesso pode nos fazer esquecer de onde viemos. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar 6 meses, quando Ricardo Mendes, aos 35 anos, havia se tornado o gerente de expansão mais eficiente da agropecuária Cerrado Forte, uma das maiores empresas do setor em Mato Grosso. Formado em administração pela UFMT e com MBA em agronegócios, ele havia construído uma reputação sólida comprando terras de pequenos produtores endividados e transformando-as em grandes plantações de soja e milho. Era um trabalho que exigia frieza emocional. Muitas vezes estava lidando com famílias desesperadas que perdiam propriedades passadas de geração em geração, mas Ricardo havia aprendido a ver apenas números, contratos e oportunidades de negócio. Seus superiores o elogiavam pela capacidade de não se envolver emocionalmente com os casos, uma habilidade rara num setor onde muitos colegas acabavam desenvolvendo vínculos pessoais que atrapalhavam as negociações. Ricardo morava sozinho em um apartamento moderno no centro de Cuiabá, dirigia um carro importado e tinha uma conta bancária que crescia estilhadeira a cada trimestre. Aos fins de semana, frequentava bares sofisticados da capital, namorava eventualmente executivas de outras empresas, e mantinha um estilo de vida que considerava merecido após anos de trabalho duro. Ele havia crescido pobre no interior, criado pelos avós maternos numa pequena fazenda até os 12 anos, depois levado para a cidade para estudar quando a situação financeira da família rural se deteriorou. A transição havia sido difícil, de menino do campo que conhecia cada árvore da propriedade para adolescente urbano que precisou aprender rapidamente as regras da cidade grande. Durante o ensino médio e faculdade, havia trabalhado em supermercados, lanchonetes e escritórios, sempre focado no objetivo de nunca mais depender da instabilidade da vida rural. O agronegócio havia sido sua escolha estratégica de carreira, era um setor em expansão que pagava bem, mas que permitia que ele mantivesse distância emocional do mundo rural que associava com pobreza e incerteza. Em 15 anos de carreira, Ricardo havia processado centenas de aquisições de propriedades rurais, sempre seguindo rigorosamente os protocolos legais e empresariais, sempre mantendo foco nos resultados financeiros ao invés das histórias pessoais por trás de cada transação. Ele se orgulhava de sua objetividade profissional e da capacidade de tomar decisões difíceis sem deixar que sentimentos pessoais interferissem no julgamento empresarial. Mas o que Ricardo não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como às vezes nossa maior conquista profissional pode estar destruindo aquilo que mais importa em nossas vidas. Ricardo Mendes havia nascido em uma família complicada na periferia de Cuiabá. Seu pai, um vendedor de peças automotivas, havia abandonado a família quando Ricardo completou 3 anos, deixando sua mãe, Carla, sozinha com 2 crianças pequenas, Ricardo e sua irmã menor, Luciana. Carla trabalhava como auxiliar de limpeza em escritórios durante o dia e faxineira em casas à noite, mas mesmo com 2 empregos mal conseguia pagar o aluguel do pequeno apartamento onde viviam. Quando Ricardo completou 5 anos, Carla tomou uma decisão que mudaria tudo, levou os filhos para morar com seus pais na fazenda Santa Rita, uma pequena propriedade rural a 60 quilômetros de Cuiabá. João Mendes, seu avô paterno, era um homem de 60 anos, trabalhador, que criava gado de corte em pequena escala e plantava milho para a subsistência. Sua esposa, Dona Maria, havia morrido 2 anos antes, deixando-o sozinho na propriedade que pertencia à família há 3 gerações.
A chegada de Carla com os netos foi uma bênção para o velho João, que havia se tornado solitário e melancólico após a morte da esposa. Ricardo floresceu na fazenda de um jeito que nunca havia acontecido na cidade. João se tornou sua figura paterna, ensinando-lhe a cuidar dos animais, a plantar, a pescar no açude, a reconhecer os sinais da natureza que indicavam mudanças no tempo. O menino adorava acordar cedo para tirar leite das vacas ao lado do avô, aprender a consertar cercas, ajudar na época da colheita. João era um homem de poucas palavras, mas de muito amor, demonstrava carinho através de gestos práticos, como ensinar Ricardo a dirigir o trator aos 10 anos, ou ficar acordado a noite inteira quando o menino ficava doente. Durante 7 anos, Ricardo viveu a infância mais feliz que poderia imaginar na fazenda. Carla havia conseguido um emprego como professora na escola rural da região e a família encontrou estabilidade financeira e emocional que nunca havia tido. João tratava Ricardo como o filho que nunca tivera, e o menino via no avô o herói que seu pai nunca foi. Nos fins de semana, eles pescavam juntos no rio que cortava a propriedade, e João contava histórias da família, de como seu próprio avô havia chegado àquelas terras no início do século XX, de como cada árvore e cada cerca tinham história e significado. Eram momentos de conexão profunda que moldaram a personalidade de Ricardo de forma definitiva. A tragédia chegou quando Ricardo completou 12 anos. Uma seca severa destruiu a plantação, e uma doença misteriosa matou grande parte do gado. João se endividou tentando salvar a fazenda, pegando empréstimos com juros altíssimos que logo se tornaram impagáveis. Carla, vendo a situação financeira se deteriorar rapidamente, tomou a decisão de voltar para Cuiabá com os filhos. A separação foi devastadora para Ricardo, que implorou para ficar na fazenda, mas João, mesmo com o coração partido, apoiou a decisão da filha. Você precisa estudar, menino, ele disse na última noite, aqui não tem futuro para você. A despedida foi rápida e dolorosa demais para ser prolongada. Ricardo chorou durante toda a viagem de volta à cidade, observando pela janela do ônibus a paisagem rural desaparecer. Nos primeiros anos em Cuiabá, ele manteve contato regular com João através de cartas e telefonemas esporádicos, mas gradualmente a comunicação foi diminuindo conforme ele se adaptava à vida urbana e focava nos estudos para construir um futuro diferente do que havia visto na fazenda. Enquanto Ricardo permanecia ali, cercado pelo sucesso profissional que havia construído, não podia imaginar que em breve estaria cara a cara com o homem que mais havia amado na infância, sem que nenhum dos dois se reconhecesse. O caso da propriedade de João Mendes chegou à mesa de Ricardo numa segunda-feira de março, como mais um processo rotineiro de aquisição por inadimplência. A agropecuária Cerrado Forte havia comprado a dívida do banco, e agora cabia a Ricardo executar o despejo e incorporar os 42 hectares ao projeto de expansão da empresa na região. O relatório era padrão, proprietário de 78 anos, sozinho, sem sucessores conhecidos, propriedade com potencial produtivo mas mal administrada, dívidas acumuladas de R$ 85 mil. Ricardo havia visto centenas de casos similares, pequenos produtores que não conseguiam acompanhar a modernização do agronegócio e acabavam perdendo terras familiares para grandes corporações. Era um processo natural de concentração fundiária que, embora doloroso para as famílias envolvidas, fazia sentido do ponto de vista econômico e produtivo. Ele agendou a visita para sexta-feira, planejando resolver tudo em uma manhã e voltar para Cuiabá antes do almoço. A propriedade ficava numa estrada de terra a 50 quilômetros da cidade, e Ricardo dirigiu seu SUV pelas estradas rurais com a eficiência de quem conhecia bem aquele tipo de missão. Quando chegou ao portão da fazenda, viu uma placa desbotada, Fazenda Santa Rita, família Mendes. O nome lhe causou uma estranha familiaridade, mas não conseguiu conectar imediatamente com suas próprias memórias de infância.
A casa era simples, de madeira, com um pequeno jardim mal cuidado e algumas galinhas ciscando no quintal. Um homem idoso estava sentado na varanda, observando a chegada do carro com curiosidade, mas sem se levantar. Ricardo saiu do veículo, ajeitou o terno e caminhou em direção à casa com a pasta de documentos na mão. Bom dia, senhor. Sou Ricardo Mendes, da Agropecuária Cerrado Forte. Vim falar sobre a situação da propriedade, ele disse de forma profissional mas cordial. O velho olhou com olhos confusos, tentando processar a informação. Mendes, você disse Mendes? Perguntou João com voz fraca. Sim, senhor. Ricardo Mendes. Preciso conversar com o proprietário, João Mendes, respondeu Ricardo, sem notar a expressão de confusão crescente no rosto do idoso. Era evidente que o homem estava com dificuldades cognitivas, respondia as perguntas com delay, parecia não entender completamente a situação, repetia as mesmas perguntas várias vezes. Ricardo reconheceu os sinais do Alzheimer, algo que havia visto em outros casos envolvendo proprietários idosos. Isso tornava o processo legalmente mais simples, mas eticamente mais desconfortável. Durante 1 hora, Ricardo tentou explicar a situação da dívida e a necessidade de transferência da propriedade, mas João parecia incapaz de compreender completamente o que estava acontecendo. Esta terra é da minha família há muito tempo, ele repetia constantemente. Meu neto costumava brincar aqui. Ricardo, onde será que está o Ricardo? A coincidência do nome causou um arrepio estranho em Ricardo, mas ele atribuiu ao acaso. Ricardo era um nome comum no Brasil. Conforme a conversa prosseguia, João ficava mais agitado e confuso. Você parece com alguém que eu conheço, ele disse várias vezes, olhando fixamente para Ricardo. Seus olhos são iguais aos do meu neto. Ricardo começou a se sentir desconfortável com a situação, mas manteve o profissionalismo. Era um caso difícil, mas não incomum, um idoso sozinho, com problemas cognitivos, perdendo a propriedade familiar porque não conseguia mais administrá-la adequadamente. Quando chegou a hora de mostrar os documentos oficiais de despejo, Ricardo abriu sua pasta e começou a organizar os papéis sobre a mesa da cozinha. Foi então que aconteceu o impossível. Entre os documentos do processo, havia uma pasta com documentos históricos da propriedade que o departamento jurídico havia incluído para completar o dossiê legal. Ricardo estava folheando distraidamente esses papéis quando uma fotografia antiga caiu da pasta. Era uma foto amarelada, de talvez 25 anos atrás, mostrando um homem mais jovem, claramente João, ao lado de um menino de aproximadamente 8 anos. O menino estava montado em um pônei, sorrindo amplamente, e o homem tinha a mão apoiada carinhosamente no ombro da criança. Ricardo pegou a foto mecanicamente, e quando olhou mais de perto, o mundo parou. O menino da foto era ele mesmo. Não havia dúvida possível, era seu rosto, sua expressão, até mesmo a cicatriz pequena na testa que ele havia feito caindo de uma árvore aos 7 anos. E o homem na foto era João, 25 anos mais jovem, mas claramente a mesma pessoa que estava sentada à sua frente. Se você está acompanhando esta história de reencontros inesperados e descobertas que mudam tudo, saiba que Histórias de Luz traz semanalmente histórias que mostram como o destino pode nos surpreender quando menos esperamos. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que provam como a vida pode nos reconectar com nosso passado de formas extraordinárias. Voltemos agora para descobrir como Ricardo reagiu a esta descoberta devastadora. A revelação foi tão chocante que Ricardo precisou se apoiar na cadeira para não cair. Suas mãos tremiam enquanto segurava a fotografia, tentando processar o impossível. Ele estava despejando seu próprio avô, o homem que havia sido seu pai durante os anos mais felizes de sua infância. João, do outro lado da mesa, continuava olhando para ele com confusão,
mas havia algo em seus olhos que sugeria um reconhecimento subliminar, como se alguma parte profunda de sua mente soubesse que estava olhando para alguém importante, mesmo que não conseguisse identificar quem era. O que Ricardo descobriu sobre si mesmo e sobre as escolhas que havia feito nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre sucesso, família e o verdadeiro significado de voltar para casa. Nos dias seguintes à descoberta devastadora, Ricardo não conseguiu voltar ao trabalho normalmente. Ele havia inventado uma desculpa médica para seus superiores e passava as horas tentando processar a realidade de que havia estado a ponto de despejar o homem que mais amara na infância. A foto que encontrara no processo não saía de sua mente, e ele começou a revisar obsessivamente suas memórias da fazenda, tentando entender como havia chegado àquele ponto sem reconhecer o próprio avô. O Alzheimer de João explicava por que ele não o havia reconhecido, mas Ricardo não tinha essa desculpa. Ele simplesmente havia se distanciado tanto de suas origens que não conseguiu identificar o homem que havia moldado sua personalidade durante os anos mais formativos de sua vida. Durante aquela semana de reflexão forçada, Ricardo fez algo que não fazia há anos. Ligou para sua mãe, Carla. A conversa foi difícil e reveladora. Carla confirmou que João estava sozinho na fazenda há mais de 10 anos, desde que ela havia se mudado para Goiânia para trabalhar como coordenadora pedagógica. Eu tentei convencê-lo a vir morar comigo várias vezes, ela explicou com culpa na voz, mas você sabe como seu avô é teimoso. Ele sempre dizia que ia morrer naquela terra, que não sabia viver em outro lugar. Carla revelou também que João havia desenvolvido sintomas de Alzheimer nos últimos 5 anos, mas se recusava a fazer tratamento médico adequado ou aceitar ajuda externa. Eu visitava ele todo mês até o ano passado, continuou Carla, mas quando a doença piorou, ele começou a ficar agressivo com pessoas que não reconhecia. O médico disse que é normal, que ele se sente seguro apenas no ambiente familiar. A ironia da situação era devastadora. João se sentia seguro apenas no ambiente familiar, e Ricardo estava prestes a tirá-lo de lá definitivamente. Durante essa conversa, Ricardo também descobriu detalhes sobre a situação financeira do avô que não estavam nos documentos oficiais. João havia se endividado não por má administração, mas tentando ajudar outros pequenos produtores da região que estavam passando por dificuldades similares. Havia emprestado dinheiro que não tinha, havia avalizado empréstimos de vizinhos, havia vendido gado abaixo do preço de mercado para ajudar famílias em crise. Sua generosidade excessiva, combinada com a falta de conhecimento sobre gestão financeira moderna, havia levado à situação atual de inadimplência. Ricardo percebeu que estava lidando não apenas com um caso de concentração fundiária natural, mas com a consequência de uma vida dedicada a ajudar outros, mesmo quando isso significava sacrificar a própria estabilidade financeira. Era exatamente o tipo de comportamento que João havia demonstrado quando criou Ricardo e Luciana sem hesitar, mesmo estando viúvo e enfrentando suas próprias dificuldades financeiras. Essa descoberta forçou Ricardo a confrontar uma verdade desconfortável sobre sua própria trajetória profissional. Quantas outras propriedades ele havia adquirido que tinham histórias similares por trás da inadimplência? Quantos outros João Mendes ele havia despejado sem se preocupar em entender as circunstâncias que os levaram àquela situação? A eficiência profissional da qual se orgulhava começou a parecer frieza desumana quando aplicada à própria família. Mas Ricardo ainda não estava preparado para a decisão que teria que tomar entre sua carreira em ascensão e a lealdade ao homem que havia sacrificado tudo para lhe dar uma base sólida na vida. A decisão definitiva teve que ser tomada numa quinta-feira de abril, quando Ricardo recebeu uma ligação urgente de seu supervisor, Dr. Antônio Carvalho, exigindo uma reunião imediata sobre o atraso no caso Mendes. Ricardo sabia que não podia adiar mais, ou executava o despejo conforme planejado, ou teria que encontrar uma justificativa profissional para cancelar a aquisição,
o que seria praticamente impossível sem revelar sua conexão pessoal com o caso. Durante a reunião, Dr. Carvalho foi direto ao ponto. Ricardo, este caso está atrasado 2 semanas. Temos cronogramas a cumprir e investidores esperando. Qual é o problema? Ricardo tentou argumentar sobre complicações técnicas, questões documentais, necessidade de mais tempo para avaliação, mas seu supervisor não estava interessado em desculpas. Escuta, você sempre foi nosso gerente mais eficiente justamente porque não se deixa levar por sentimentalismo. Se está tendo dificuldades com este caso específico, posso designar outro profissional para finalizá-lo. A ameaça era clara, ou Ricardo executava o despejo imediatamente, ou perderia não apenas este caso, mas possivelmente sua reputação dentro da empresa. Sua posição de destaque estava sendo questionada pela primeira vez em 15 anos de carreira. Naquela noite, Ricardo dirigiu novamente até a fazenda Santa Rita, mas desta vez não como representante da empresa, foi como neto tentando encontrar uma solução que salvasse tanto João quanto sua própria carreira. Encontrou o avô na mesma posição da primeira visita, sentado na varanda, olhando o horizonte com olhos perdidos. Desta vez, Ricardo se aproximou diferentemente. Oi, João, disse, usando nomes sem formalidades. Posso sentar aqui com você? O velho assentiu, e eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Ricardo observava discretamente o rosto envelhecido, procurando sinais do homem forte e carinhoso que havia conhecido na infância. Em momentos específicos, quando João sorria ou quando a luz batia de determinada forma em seus olhos, Ricardo conseguia enxergar o avô que lembrava. João, você lembra de ter criado um neto aqui nesta fazenda há muitos anos? Perguntou cuidadosamente. O rosto do idoso se iluminou ligeiramente. Ricardo, meu menino Ricardo, ele gostava de pescar no açude, respondeu com uma clareza momentânea que surpreendeu. Ele ia ser alguém importante na vida, eu sempre soube. O coração de Ricardo se partiu ao ouvir essas palavras. João lembrava dele com orgulho, mesmo sem reconhecê-lo fisicamente. Durante a hora seguinte, Ricardo tomou a decisão mais difícil de sua vida profissional. Ele explicou para João, da forma mais simples possível, que homens maus queriam tirar a fazenda dele, mas que ele, Ricardo, ia impedir isso. Você vai ficar aqui, João. Eu prometo. Naquela mesma noite, Ricardo ligou para Dr. Carvalho e comunicou sua decisão. Estava renunciando ao cargo na agropecuária Cerrado Forte, efetivamente imediatamente. Você enlouqueceu, Ricardo, gritou seu supervisor. Está jogando fora 15 anos de carreira por causa de um velho qualquer? Ricardo respirou fundo antes de responder, não é um velho qualquer. É minha família. O que aconteceu depois dessa escolha corajosa de colocar amor familiar acima de ambição profissional transformaria não apenas o destino da fazenda Santa Rita, mas revelaria para Ricardo o verdadeiro significado de sucesso na vida. A decisão de Ricardo de renunciar ao cargo causou ondas de choque que se espalharam por toda a sua vida construída. Nos primeiros dias após a renúncia, ele enfrentou a reação devastadora de colegas e conhecidos que não conseguiam entender por que ele havia jogado fora uma carreira de sucesso por um desconhecido do interior. Seus amigos executivos de Cuiabá reagiram com uma mistura de incredulidade e desprezo. Você perdeu completamente o juízo, disse Amanda, uma gerente de marketing com quem ele namorava esporadicamente. 15 anos construindo reputação para destruir tudo por um velho com Alzheimer que nem te reconhece. A conversa terminou com ela se recusando a manter contato com alguém que havia tomado uma decisão tão irracional. Ricardo percebeu rapidamente que suas amizades urbanas eram mais superficiais do que imaginava, baseadas principalmente no status profissional e poder aquisitivo que ele representava.
Financeiramente, a situação também era complicada. Sem o salário da agropecuária Cerrado Forte, Ricardo teve que cortar drasticamente seus gastos, vender o carro importado, deixar o apartamento sofisticado e se mudar para um lugar mais simples. Mais importante, ele precisava encontrar uma forma de salvar a fazenda de João das garras da empresa que havia acabado de abandonar. A primeira semana foi dedicada a entender completamente a situação legal e financeira da propriedade. Ricardo descobriu que a dívida de R$ 85 mil era composta principalmente de juros acumulados sobre um empréstimo original muito menor. João havia pedido R$ 15 mil emprestados 5 anos atrás para reformar a casa e comprar equipamentos, mas os juros compostos e as penalidades por atraso haviam inflado a dívida para um valor impagável. Utilizando sua experiência em agronegócios, Ricardo desenvolveu um plano para renegociar a dívida e modernizar a produção da fazenda. Ele usou suas economias pessoais para quitar parte da dívida imediatamente e negociou um parcelamento do restante com prazos realistas. Simultaneamente, começou a implementar técnicas modernas de gestão rural que poderiam tornar a propriedade financeiramente sustentável novamente. A transformação mais significativa, porém, estava acontecendo na relação entre Ricardo e João. Conforme Ricardo passava mais tempo na fazenda, cuidando do avô e da propriedade, alguns momentos de lucidez de João se tornavam mais frequentes e duradouros. Durante estas janelas de clareza mental, o idoso demonstrava uma alegria genuína pela presença do neto, mesmo quando não conseguia identificá-lo completamente. "Você é um bom rapaz", João dizia com frequência. "Me lembra alguém muito especial que eu criei aqui." Ricardo havia contratado uma cuidadora, Dona Rosa, uma senhora local experiente em lidar com pacientes com Alzheimer, para acompanhar João durante os períodos em que ele precisava resolver questões legais e financeiras em Cuiabá. A presença constante de cuidado e carinho estava fazendo diferença no comportamento de João, que se tornava menos agitado e mais cooperativo com tratamentos médicos. Doutora Silva, o geriatra que começou a acompanhar o caso, comentou que o ambiente familiar e a rotina estruturada estavam retardando o progresso da doença de forma notável. Se você tem acompanhado esta jornada de redescoberta de valores familiares, saiba que Histórias de Luz compartilha semanalmente histórias de pessoas que encontraram coragem para fazer escolhas difíceis em nome do que realmente importa na vida. A comunidade rural local reagiu positivamente ao retorno de Ricardo. Vizinhos que lembravam dele como criança começaram a visitá-los, oferecendo ajuda prática e apoio emocional. Seu Manuel, dono da propriedade vizinha, comentou: "Sempre soube que aquele menino ia voltar para cuidar do João quando chegasse a hora certa. Família é família, não importa quanto tempo passe." Essa rede de apoio comunitária revelou para Ricardo uma dimensão de relacionamentos humanos que ele havia esquecido existir durante seus anos de vida urbana corporativa. As pessoas se importavam genuinamente umas com as outras, ofereciam ajuda sem esperar nada em troca, e mantinham vínculos baseados em história compartilhada ao invés de utilidade profissional. Durante os finais de semana, quando a fazenda recebia visitas de famílias da região, Ricardo observava João interagir com alegria genuína com crianças e adultos que faziam parte de sua comunidade há décadas. Mesmo com as limitações cognitivas, o avô demonstrava uma sabedoria emocional e uma capacidade de conexão humana que Ricardo havia perdido durante seus anos focados exclusivamente no sucesso material. O que Ricardo descobriu sobre o verdadeiro significado de família e comunidade nas semanas seguintes mudaria para sempre sua compreensão sobre o que constitui uma vida bem-sucedida e plena. O momento de revelação completa chegou numa tarde de domingo, 2 meses após Ricardo ter se mudado definitivamente para a fazenda. João estava tendo um de seus dias mais lúcidos, ajudando Ricardo a consertar uma cerca quebrada perto do açude onde costumavam pescar na infância. Durante o trabalho,
O avô começou a falar sobre o passado com uma clareza que surpreendeu Ricardo. Sabe, meu neto Ricardo era igualzinho a você quando era menino, disse João, olhando diretamente para ele. Mesmo jeito de franzir a testa quando está concentrado, mesma forma de segurar as ferramentas. Ricardo parou de trabalhar e olhou para o avô, percebendo que havia algo diferente em seus olhos, uma lucidez que não via há semanas. João, eu preciso te contar uma coisa importante, disse cuidadosamente. Eu sou o Ricardo. Eu sou o seu neto. Por alguns segundos, João ficou em silêncio, processando a informação. Então, lentamente, um sorriso se formou em seu rosto envelhecido. Eu sabia, ele disse com voz embargada. Meu coração sabia desde o primeiro dia que você chegou aqui. Só minha cabeça que estava confusa. O abraço que se seguiu foi um dos momentos mais emocionais da vida de Ricardo. Décadas de separação, mal-entendidos e arrependimentos se dissolveram naquele instante. Você voltou para casa, meu menino, sussurrou João. Eu sempre soube que você ia voltar quando precisasse. Naquele momento, Ricardo compreendeu que sua jornada não havia sido apenas sobre salvar a fazenda ou cuidar do avô, havia sido sobre redescobrir quem ele realmente era sob todas as camadas de ambição profissional e sucesso material que havia construído. Durante as semanas seguintes, João alternou entre momentos de lucidez total e períodos de confusão, mas nos momentos claros, ele e Ricardo conseguiram reconstruir sua conexão emocional. João contava histórias da família que Ricardo havia esquecido, mostrava fotos antigas guardadas em latas de biscoito, relembrava tradições familiares que haviam se perdido quando Ricardo se mudou para a cidade. Seu bisavô plantou aquela mangueira ali quando seu avô era criança, dizia, apontando para uma árvore centenária. Sua trisavó está enterrada embaixo daquela cruz no alto da colina. Esta terra tem história, Ricardo. Tem sangue da nossa família. Ricardo começou a documentar essas histórias, percebendo que era o último elo entre João e as gerações futuras da família. Ligou para sua irmã Luciana, que morava em São Paulo, e a convenceu a visitá-los. O reencontro foi emocionante. Luciana chorou ao ver o estado de João, mas também se alegrou ao redescobrir a conexão com suas raízes familiares. Por que demoramos tanto para voltar? Ela perguntou, e Ricardo não soube responder além de dizer que às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de casa. Durante o primeiro ano morando na fazenda, Ricardo transformou completamente a operação da propriedade. Utilizando seus conhecimentos em agronegócios, mas aplicados em escala familiar ao invés de corporativa, ele implementou técnicas de agricultura sustentável que aumentaram a produtividade sem comprometer o meio ambiente. Criou um sistema de rotação de culturas que melhorou a qualidade do solo, instalou sistemas de irrigação eficientes que reduziram o desperdício de água, e estabeleceu parcerias com cooperativas locais que garantiram melhores preços para a produção. A Fazenda Santa Rita se tornou um exemplo de como pequenas propriedades rurais podem ser economicamente viáveis quando administradas com conhecimento técnico e amor pela terra. Ricardo não estava tentando criar um império agrícola, estava construindo um negócio sustentável que pudesse sustentar dignamente sua família e contribuir para a comunidade local. Ele contratou 2 funcionários da região, oferecendo salários justos e participação nos lucros, criando um ambiente de trabalho baseado em respeito mútuo ao invés de exploração. Sua abordagem humanizada da gestão rural começou a atrair a atenção de outros produtores da região, que vinham buscar conselhos sobre como modernizar suas operações sem perder a identidade familiar. Ricardo descobriu que tinha um talento natural para ensinar e orientar, e começou a oferecer consultoria gratuita para pequenos produtores que enfrentavam dificuldades similares às que João havia enfrentado.
Sua reputação na comunidade rural cresceu rapidamente, mas era uma reputação baseada em serviço e contribuição ao invés de poder e acúmulo de riqueza. Pessoas vinham de longe para aprender sobre seus métodos de agricultura sustentável e gestão familiar rural. Ricardo havia encontrado uma forma de aplicar seus conhecimentos e habilidades de uma maneira que honrava tanto sua formação profissional quanto suas raízes familiares. O relacionamento com João continuou evoluindo conforme a doença progredia. Nos dias ruins, quando o Alzheimer obscurecia completamente sua memória, Ricardo aprendeu a ser paciente e carinhoso, tratando o avô com a mesma dedicação que João havia demonstrado quando o criou. Nos dias bons, quando a lucidez retornava, eles faziam planos para o futuro da fazenda, conversavam sobre a família, e João expressava orgulho genuíno pelo homem que Ricardo havia se tornado. "Você cresceu do jeito que eu sempre sonhei", disse João durante um de seus momentos mais lúcidos. "Não por causa do dinheiro ou da posição que você tinha na cidade, mas por causa do coração que você tem. Isso vem de família." Ricardo havia encontrado paz não através do perdão dramático ou da reconciliação emocional forçada, mas através da redescoberta de valores familiares que nunca havia realmente perdido, apenas esquecido temporariamente durante sua busca por sucesso material. Sua nova vida na fazenda não era uma regressão ou uma fuga da realidade, mas uma evolução para uma versão mais autêntica e completa de si mesmo. O impacto da transformação de Ricardo se espalhou de forma orgânica através da comunidade rural da região, criando ondas de mudança que ele nunca havia antecipado. Nos meses seguintes ao seu retorno definitivo à fazenda, outros produtores rurais começaram a procurá-lo para entender como ele havia conseguido tornar uma propriedade endividada em um negócio próspero sem perder as características familiares que a tornavam especial. Seu Antônio, dono de uma fazenda vizinha que também enfrentava dificuldades financeiras, foi o primeiro a pedir ajuda. "Ricardo, você entende tanto de números quanto de terra", ele disse durante uma visita dominical. "Pode me ensinar como fazer o que você fez aqui?" Ricardo começou informalmente a orientar seu Antônio, aplicando técnicas de gestão moderna mas adaptadas à realidade de pequenas propriedades rurais. O resultado foi tão positivo que logo outros vizinhos começaram a formar um pequeno grupo de estudos rural, que se reunia mensalmente na fazenda Santa Rita para compartilhar experiências e aprender uns com os outros. Esse grupo cresceu organicamente, incluindo não apenas produtores rurais, mas também seus filhos jovens que estavam considerando permanecer no campo ao invés de migrar para as cidades. Ricardo descobriu que tinha facilidade para ensinar conceitos complexos de agronegócios de forma simples e prática, sempre enfatizando a importância de equilibrar eficiência econômica com valores familiares e sustentabilidade ambiental. Maria Fernanda, filha de seu Manuel, estava cursando administração na Universidade Federal e passou a frequentar essas reuniões. Interessada em aplicar conhecimentos acadêmicos à realidade rural, Ricardo me mostrou que é possível ser moderno sem abandonar as tradições. Ela comentou. "Ele prova que sucesso não precisa significar sair do lugar onde você nasceu." O grupo informal evoluiu para uma cooperativa de pequenos produtores, com Ricardo assumindo o papel de coordenador técnico voluntário. A cooperativa conseguiu negociar melhores preços tanto para a compra de insumos quanto para a venda da produção, além de facilitar o acesso a crédito rural com condições mais favoráveis. Em 2 anos, a situação financeira de 12 famílias da região havia melhorado significativamente, e várias propriedades que estavam à beira da falência conseguiram se recuperar. A história de Ricardo começou a circular informalmente entre profissionais do agronegócios da região. Colegas que haviam trabalhado com ele na agropecuária Cerrado Forte comentavam sobre o executivo bem-sucedido que havia abandonado tudo para salvar a fazenda do avô. Alguns o viam como um louco, outros como inspirador,
mas todos reconheciam que ele havia encontrado uma forma única de aplicar conhecimento corporativo em benefício de comunidades rurais pequenas. Dr. Carvalho, seu antigo supervisor, chegou a visitá-lo 6 meses após sua saída da empresa. Tenho que admitir, Ricardo, ele disse observando a transformação da fazenda Santa Rita, você encontrou algo aqui que eu nunca vi em 15 anos de agronegócios corporativo. Estas pessoas realmente confiam em você de um jeito que clientes nunca confiaram em nós. A relação com João continuava sendo o centro de tudo. O avô havia se tornado uma espécie de mascote da cooperativa, sempre presente nas reuniões mensais, onde sua sabedoria de vida compensava as limitações cognitivas causadas pelo Alzheimer. As crianças da comunidade adoravam visitá-lo, e ele demonstrava uma alegria genuína ao contar histórias antigas da região, mesmo quando confundia nomes e datas. Vovô João, como passou a ser chamado por todos, representava a conexão entre o passado rural da região e o futuro sustentável que Ricardo estava ajudando a construir. Ricardo percebeu que sua função na comunidade havia evoluído além de consultor técnico. Ele se tornará uma ponte entre dois mundos, trazendo conhecimento urbano para resolver problemas rurais sem destruir a essência do que tornava aquela comunidade especial. Jovens que estavam planejando deixar a região para estudar nas cidades começaram a reconsiderar suas decisões, vendo que era possível construir uma vida próspera e significativa sem abandonar suas raízes familiares. 3 anos após seu retorno, Ricardo havia ajudado a estabelecer um programa informal de sucessão rural, onde produtores mais velhos trabalhavam com seus filhos para modernizar as operações familiares ao invés de simplesmente vender as terras para grandes corporações. 5 anos após a descoberta que mudou tudo, Ricardo havia se tornado uma referência silenciosa na região sobre como equilibrar progresso econômico com preservação de valores familiares e comunitários. A fazenda Santa Rita não era apenas uma propriedade rural próspera, havia se transformado no coração de uma rede de famílias que aprenderam a prosperar sem sacrificar sua identidade rural. A cooperativa que começou informalmente em sua cozinha agora incluía 27 famílias produtoras, todas mantendo suas características individuais mas cooperando em áreas onde a união fortalecia todos. Diferentemente dos grandes conglomerados do agronegócio, essa rede operava baseada em confiança mútua, transparência financeira e compromisso com o bem-estar de cada família envolvida. Ricardo nunca se tornou famoso ou reconhecido nacionalmente, mas sua influência era profundamente sentida por todos que o conheciam. João, agora com 83 anos, continuava morando na fazenda sob os cuidados amorosos do neto e de Dona Rosa. Embora o Alzheimer tivesse progredido significativamente, limitando seus momentos de lucidez total a poucas horas por semana, ele mantinha uma serenidade e alegria que impressionavam todos os visitantes. Durante seus períodos de clareza, João expressava gratidão profunda pelo retorno de Ricardo, sempre repetindo: "Minha terra está em boas mãos, e nossa família está junta novamente. Era tudo o que eu precisava antes de partir." A casa onde Ricardo cresceu havia sido cuidadosamente reformada, mantendo sua estrutura original mas incorporando acessibilidade para João e conforto moderno para ambos. As paredes continuavam decoradas com fotos antigas da família, agora complementadas por imagens recentes de reuniões da cooperativa, visitas de Luciana e seus filhos, e momentos especiais do cotidiano rural que Ricardo havia redescoberto amar. Carla, a mãe de Ricardo, havia se aposentado e passava longas temporadas na fazenda, ajudando a cuidar de João e redescobrindo a paz rural que havia abandonado décadas atrás por necessidade financeira. "Você nos trouxe de volta para casa", ela disse para Ricardo durante uma dessas visitas. "Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Nossa família estava espalhada, e você nos reuniu novamente." Luciana e seus 2 filhos adolescentes se tornaram visitantes regulares, especialmente durante férias escolares.
Os netos de João, mesmo não o conhecendo em seus melhores dias, desenvolveram um carinho genuíno pelo bisavô e uma compreensão profunda sobre a importância das raízes familiares. Tio Ricardo nos ensinou que sucesso não é abandonar de onde você veio, mas encontrar formas de honrar sua história enquanto constrói o futuro, disse Gabriel, filho mais velho de Luciana, durante uma redação escolar sobre família. A metodologia que Ricardo havia desenvolvido para a gestão rural familiar começou a ser documentada informalmente por Maria Fernanda, agora formada em administração e trabalhando como consultora para pequenos produtores rurais em todo o estado de Mato Grosso. Ela havia se tornado discípula não oficial dos princípios que Ricardo praticava: crescimento sustentável baseado em valores familiares sólidos e responsabilidade comunitária. Embora nunca tenha escrito livros ou dado palestras em grandes eventos, Ricardo influenciou uma geração inteira de jovens rurais através do exemplo prático de como era possível construir prosperidade sem sacrificar identidade. Seus alunos espalharam esses princípios por dezenas de outras comunidades rurais, criando um movimento silencioso de revitalização do campo brasileiro baseado em unidade familiar ao invés de concentração corporativa. O relacionamento entre Ricardo e João havia se tornado lenda local, uma história contada e recontada sobre o neto que abandonou o sucesso urbano para salvar o avô e descobriu que, na verdade, estava salvando a si mesmo. Crianças da região cresciam ouvindo essa história como exemplo de que família sempre vem primeiro, independente das circunstâncias. Durante os momentos mais lúcidos de João, ele e Ricardo faziam planos detalhados sobre o futuro da fazenda após sua partida. João insistia que a propriedade deveria continuar sendo um exemplo de como pequenas famílias rurais podem prosperar, e Ricardo prometia que isso nunca mudaria. Esta terra vai continuar sendo Santa Rita, da família Mendes, ele garantia ao avô. E vai continuar ajudando outras famílias a ficarem unidas também. Histórias de reencontros familiares que transformam não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras, nos lembram da força extraordinária dos vínculos que realmente importam. Se você foi tocado pela jornada de Ricardo, que redescobriu suas raízes e encontrou propósito maior ao cuidar da família, saiba que Histórias de Luz traz semanalmente histórias que mostram como o amor familiar pode superar qualquer obstáculo e criar mudanças duradouras nas vidas das pessoas ao nosso redor. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que celebram a força dos relacionamentos autênticos e o poder transformador de escolher a família acima de qualquer ambição pessoal. Esta foi mais uma História de Luz.